Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma pena não poder vê-los hoje, mas espero que amanhã a gente possa se conhecer, assim, se enxergar um pouquinho, né? Então, eu sou a professora Vanusa, minha formação é em Ciências Contábeis, sou pós-graduada em Administração Financeira e Gestão Empresarial, e acho que estamos aqui no momento de troca de informações, né? Tanto minha como de vocês, né? E para juntos a gente construir aí, são 10 dias, né? Esse conhecimento em relação à administração financeira. Claro que no desenvolver de todas as atividades de uma empresa, todas elas se tornam importantes, porém, algumas elas são essenciais. E aí a gente entra então na administração financeira, trazendo como uma atividade essencial. Então, o que a gente vai trabalhar nesses 10 encontros que nós vamos ter? A gente vai falar um pouco sobre a introdução da administração financeira, os seus conceitos, aonde ela atua, o perfil do profissional da área financeira. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a parte de análise, quais são os nossos indicadores financeiros e econômicos que apresentam para as organizações se ela deve investir, se é o momento de fazer um financiamento, principalmente agora neste momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente sabe que a maioria das empresas já se encontra com principalmente as empresas de pequeno e médio porte, já se encontram com problemas financeiros. Então, uma análise financeira bem feita, conhecendo os relatórios contábeis, como os relatórios financeiros, traz a certeza de que a gente vai conseguir continuar os negócios da organização. Dentro da disciplina também a gente fala um pouquinho sobre crédito, vamos conhecer os relatórios contábeis e relatórios financeiros, né? Porque todo administrador, na aula de administração financeira e na atividade, a gente não tem o foco de, por exemplo, elaborar um balanço, uma demonstração de resultado. Mas o nosso foco principal é conseguir analisá-los, é entender o que dentro de cada partezinha daquele relatório, o que ele significa para dentro da empresa. Então, a gente não desenvolve, né, esses relatórios, à exceção da parte de fluxo de caixa, que sim, é da administração financeira. Os demais, a gente acaba só entrando na linha de conhecimento para que o administrador, ou nós, ou os nossos gestores, ou diretores, enfim, possam, em cima desses relatórios, tomar a decisão, possam tomar decisão. Desculpa, pessoal, tive que uma falha. Precisei admitir. Vanusa? Oi. Tem uma. Tá dando umas falhinhas, sabe? Tu tá com duas conexões, alguma coisa assim? Não. Tava dando umas falhadas. Dá umas falhadinhas. Melhorou agora? Melhorou. Talvez seja, tá ótimo. Talvez seja o volume do Note, de repente. Pode ser. Tá, perfeito. Obrigada. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, para a gente poder definir o que seria uma administração financeira, a gente pode definir ela como um conjunto de ações e procedimentos administrativos que vão envolver planejamento, análise e controle. Ora, a gente não pode partir que a administração financeira é simplesmente eu fazer um cálculo. Não. Na verdade, eu preciso entender quais são os procedimentos e as ações da empresa, como que a empresa ela trabalha. Tudo que a gente for analisar dentro de administração financeira, métodos, análise, tudo é igual. Mas sempre a gente precisa levar em consideração que cada empresa ela tem uma forma de ser dirigida, uma forma de fazer seus procedimentos, algumas são mais abertas em relação aos gestores, outras elas têm alguns procedimentos mais fechados, que a gente precisa pedir várias autorizações, eu não posso tomar uma decisão sozinho, eu preciso de alguém acima de mim, ou mesmo acima de mim, eu preciso de alguém que possa estar do meu lado para confirmar a decisão que eu estou tomando. Mas, enfim,
Quando a gente for trabalhar em administração financeira, então a gente define ela como ações e procedimentos que vai envolver, então, desde planejar toda a parte financeira da empresa, em cima desse planejamento, realizar uma análise e controlar todas essas atividades. Se olharmos... Sim? Não? Se olharmos para dentro da atividade financeira, do setor financeiro da empresa, a gente vai perceber que ele vai ter uma ligação com todos os demais setores. Por quê? Se eu falo de recursos humanos, se nós estivermos falando, mas lá recursos humanos só vai fazer recrutamento. Sim, vai fazer recrutamento, mas para ele recrutar, ele precisa do quê? Ele precisa, daqui a pouco, de uma consultoria, e essa consultoria precisa ser paga. Isso passa por onde? Pelo financeiro. Mas vamos falar lá da parte tributária e da contabilidade. Precisamos pagar o governo, precisamos pagar os impostos. Então, também precisa da administração financeira. Vamos falar de estoques, fizemos compras. Mas a parte de vendas, também precisamos receber. Então, a interação do setor administrativo com toda a empresa é geral. Sempre vai ter algo que os demais setores vão precisar da administração financeira. E aí, assim, diante disso, é que a gente vai dizer que, então, é de extrema importância que a empresa, né, possa, então, ter administração financeira e, junto com a administração financeira e os demais setores, estabelecer as metas, verificando sempre se os objetivos planejados estão de acordo, para ver se nós estamos atingindo as expectativas. Não adianta eu apenas planejar, eu preciso estabelecer como eu vou chegar nesse resultado, e aí sim, sempre observando o que a empresa quer. Então, o que a empresa deseja? Ela deseja se tornar a maior empresa de Porto Alegre. E aí eu, como administradora, faço um orçamento e faço um planejamento no setor financeiro para que ela seja apenas a empresa do bairro Moinhos de Vento. Então, assim, não está de acordo. Nós precisamos seguir exatamente o que a empresa determinou como o objetivo dela, o que ela quer alcançar. E aí, falando um pouquinho, né, sobre administração financeira, sobre essa ferramenta. Então, para que serve dentro da instituição? Como eu já comentei várias coisas, mas aqui tem mais um pouquinho, né? Concessão de crédito para clientes. A gente vai analisar. Mas é só pessoa física que faz cadastro. Hoje a gente tem muitos cartões de créditos, bancos, enfim, instituições financeiras. Não. Empresa, pessoa jurídica, que as empresas são pessoas jurídicas, nós pessoas físicas, né? Então, a empresa pessoa jurídica também vai ter o seu cadastro de concessão para crédito. Então, quem faz isso, essa análise, posso liberar este crédito, não posso, essa empresa tem condições de pagar, não tem, passa pela área financeira, né? Depois, o nosso planejamento, que a gente já comentou, fazer análise de investimentos, vamos olhar se tem um dinheiro sobrando na empresa. O que eu faço com ele? Se a gente for falar para o comercial, ele vai dizer, vamos investir em propaganda de marketing. Se nós formos falar para o pessoal do estoque, eles vão dizer, vamos comprar estoque. Se eu falar para o RH vai dizer assim, vamos utilizar esse recurso todo para a gente fazer treinamento. Tá, e aí, o que a gente vai fazer? Então, como administrador financeiro, a gente vai precisar olhar a empresa como um todo e saber aonde que a gente vai fazer esse investimento desse valor. Porque se a gente pegar a opinião, cada setor vai querer fazer algo para si. E como administrador financeiro, a gente precisa olhar o todo e decidir o que é melhor para a empresa, não para um setor só, enfim, né? E aí, por fim, também análise de meios viáveis para obter recursos para a empresa, né? Vamos financiar uma operação. Nós não vamos investir agora, nós vamos financiar. Neste financiamento, eu preciso comprar para expandir a minha produção, eu preciso de uma nova máquina. Tranquilo. Então, nós vamos fazer um financiamento em 60 vezes. Como que a gente vai fazer esse financiamento em 60 vezes? Aonde nós vamos buscar esse crédito? Vamos lá no banco, a gente vai lá, busca, aí dá 60 mil, vai dar 180, tá tudo certo. Não. A gente precisa encontrar qual o melhor meio para obter esse recurso. Ou seja, o que eu vou pagar menos juros.
Se eu vou fazer um financiamento, é quase inevitável que a gente não vai ter um pouco de juros. Né? É quase impossível. Ninguém vai emprestar a você um valor sem ter um retorno. Então, provavelmente vai ter sim os juros. E aí, aonde que a gente entra para analisar? Vamos analisar se realmente qual desses locais, desses locais que vão fazer financiamentos para a empresa, quais desses locais são menor taxa, menor valor de juros. Para ver se a gente vai ter viabilidade, então, de financiar. Porque uma vez que tu financia, lembramos que a gente tem que pagar, e se eu preciso pagar, eu preciso ter dinheiro, rotatividade na minha empresa, que tenha vendas, tenha entradas, para que eu consiga fazer o pagamento. Mas também tenho que buscar sempre o menor valor de juros, para ter aí, atingir cada vez mais riquezas para a empresa. E aí, tudo isso, a administração financeira vai sempre visar o desenvolvimento, vai procurar evitar gastos desnecessários, que é o que nós acabamos de falar, né? Outro exemplo bem claro da administração financeira é quando nós temos 3 contas em bancos, ou mais, vamos imaginar que nós temos 3. Aí o Banco do Brasil entrou no cheque especial lá em R$10 mil, mas o Bradesco tem 9.700 sobrando e o Itaú tem mais 2 mil. Gente, isso é uma compensação, uma conciliação bancária. Eu só preciso tirar os valores de onde está este dinheiro e colocar nas demais contas. Isso é evitar gastos desnecessários. São desperdícios. São pequenos, mas eles fazem toda a diferença. E aí, cabe para o administrador financeiro sempre observar os melhores caminhos para conduzir a empresa. É ele que vai conduzir, vai analisar o que é melhor. Desculpa, tive que entrar de novo. O que é melhor para a empresa atingir o seu objetivo. Qual o melhor caminho? É financiar? É investir? É neste momento esperar? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, uma empresa que deseja expandir a sua capacidade de produção. Se ela é uma empresa que não está vendendo produtos no momento que são relativos à pandemia, que aí eu posso citar equipamentos médicos, né? Teve muitas empresas que pararam de produzir seus produtos para fazer álcool em gel. Então, assim, é um momento de eu expandir a empresa? Será que esse é o momento mais viável? Talvez para algumas empresas possa ser, mas olhando o cenário econômico, 98% não é. O momento é de sobrevivência. Eu preciso me manter. Então, cabe para o administrador financeiro fazer isso. E aí, se você perguntar, mas tá, por que o administrador financeiro é ele que direciona? Gente, nós temos o quê? No setor financeiro, a gente tem relatórios de entrada, que são as nossas vendas que agora estamos recebendo. As nossas saídas de tudo que temos para efetuar pagamento. Dentro da contabilidade, da administração financeira, dentro do financeiro a gente tem os relatórios contábeis, a gente sabe quanto que foi pago para o governo. Então, existe uma gama de informações que sim a gente pode conduzir por um caminho melhor. Não vai ser o comercial que vai fazer isso. O comercial ele tem um objetivo, ele quer vender. Como que ele vai vender se ele vai gastar... há poucos dias a gente viu uma reportagem que a concessionária levou o veículo para a pessoa fazer o teste lá não sei aonde. Então, assim, daqui a pouco, como administrador financeiro, essa não é uma boa atitude. Ou pode ser, mas assim, o comercial ele não pensou nisso, ele pensou, eu vou vender e pronto. O custo não quero nem saber, quanto que eu vou gastar para chegar lá não interessa, eu vou ir. Então, assim, dentro da administração financeira, a gente precisa olhar, sim, eu preciso vender, mas, assim, o custo disso vai ser um benefício ou daqui a pouco eu vou ter mais prejuízo nessa ação de levar esse veículo do que eu realmente vou ganhar vendendo. Então, isso cabe para o administrador financeiro. Então, como eu já comentei para vocês, né, a nossa administração financeira, ela sempre vai se relacionar com todas as áreas da empresa. Isso é algo muito bacana também como network para nós, né? Também é um conjunto de métodos e técnicas que devem ser utilizados para gerenciar os recursos financeiros de uma empresa. Existem alguns métodos e técnicas, né,
que a gente utiliza como análise de indicadores, análise de investimentos, análise de financiamentos, porém, também existem aqueles métodos e técnicas que a empresa vai exigir. Por exemplo, ela pode dizer para você, ó, você monta o fluxo de caixa ou entradas e saídas, porém, eu preciso enxergar todas essas notas fiscais, claro que é uma coisa, dependendo da empresa, não pode ser muito grande, porque senão fica surreal, preciso enxergar todas elas para ter certeza que esse fluxo de caixa está correto. Ou então ela pode dizer, não, você vai planejar ele, depois nós vamos analisar e tá tudo certo do jeito que foi feito, o procedimento é o administrador financeiro fazer. Então isso vai depender muito do que a empresa direciona. Tá? E nós, como administradores financeiros, o nosso objetivo é ter certeza da informação que nós estamos passando, que ela está correta, que ela tem uma procedência, da onde ela vem, para onde ela vai, para que a gente possa atingir, levar a alta direção da empresa a tomar uma decisão de forma correta. Perguntas até aqui? Silêncio. Então, vamos lá. Seguindo, alguns aspectos, então, pessoal. A administração financeira, ela sempre vai trabalhar com uma base de informações em números, né? Então, assim, é só números? Praticamente, né? Mas tem algumas coisas escritas, sim. Porém, essas coisas escritas, elas são números, são análises realizadas em cima de números. Então, eu preciso sempre ter essa base de informações na administração. Não tem como a gente administrar uma empresa na parte financeira se a gente não souber quanto que entra, quanto que sai, no que eu gasto, no que acontece. Não tem como a gente não fazer um orçamento, um planejamento. Não existe administração financeira sem informações. Então, a gente precisa, o primeiro passo é ter uma base de informações. Então, se eu chego para organizar um setor financeiro, a primeira coisa que eu preciso fazer, chegar e conhecer entradas e saídas. Se não tem isso, eu já preciso criar uma sistemática para saber tudo que entra e tudo que sai, né? E aí, depois, em cima desses dados, é que vem aí, então, a tomada de decisões. Outro exemplo bem fácil da gente trazer é quando eu tenho uma entrada, eu tenho faço várias vendas a prazo e faço para 30, 60, 90, 120, mas eu compro do meu fornecedor para o pagamento a 20 dias. Se eu não tenho dinheiro sobrando, o que vai acontecer? Eu vou ficar no vermelho. Ou eu vou utilizar um limite de banco para efetuar o pagamento, ou eu vou atrasar o fornecedor e pagar juros. Então, quando eu tenho a informação de quando que entra o meu dinheiro e de quando eu tenho que pagar, eu consigo fazer uma negociação com esses fornecedores a fim de que eu possa efetuar esse pagamento após, ou seja, se eu recebo daqui a 30 dias os meus clientes, eu tento então conversar com o meu fornecedor para que eu venha pagar ele daqui a 35 dias, ou seja, eu tenho 5 dias de folga para conseguir não ter que utilizar o dinheiro de um banco ou de um empréstimo. E da mesma forma, por exemplo, o meu fornecedor me diz, não, eu só vou conseguir parcelar para ti 30 e 60. Pronto. Se eu não tenho condições de manter eu não tenho condições de efetuar o pagamento para esse fornecedor no decorrer do tempo, eu preciso, então, não vender agora para os meus clientes 30 e 60. Ah, mas a concorrência está vendendo. Bom, então a gente vai precisar de um financiamento. Então, são dois lados, a gente precisa conhecer. Mas a concorrência está vendendo assim, eu preciso vender sim. Beleza, então vamos negociar com o fornecedor. Ah, mas a concorrência não está vendendo assim, eu posso vender em 30 e 60 e não tem problema. Beleza, então não preciso mais negociar com o fornecedor, eu passo, então, a trabalhar com o meu cliente. Tá? E aí, por fim, depois de tudo isso, a gente vai gerar informações úteis e confiáveis para que se possa tomar, então, decisões. Para onde vai essa empresa? Vamos expandi-la? Não vamos? Estamos num momento de sobrevivência? O que vamos fazer? Né? Aqui tem algumas coisas que
são metas e objetivos da administração. Então, pessoal, sempre efetuar transações financeiras com transparência. Esse transparência não quer dizer assim que nós não estamos sendo não, eu estou roubando a empresa. Não é isso. Quando a gente fala transparência, significa eu vou efetuar o pagamento de uma nota. Em cima desse pagamento dessa nota, essa nota tem que ser verídica, ela não pode ser simplesmente alguém chegou para mim, colocou ali numa folha A4 e disse, esse é o CNPJ, tu transfere lá 50 mil reais. Para quem? Por quê? Por que essa conta? Por que você está fazendo isso? Então, assim, qual é a procedência que tem disso? Agora, neste momento que a gente está vivendo, provavelmente algum de vocês já deve ter passado por isso, mas a gente tem recebido muitos e-mails de faturas, de notas fiscais. Hoje eu recebi até uma solicitação de uma acupuntura. Nunca fiz esse negócio na vida, gente, mas estava lá no meu e-mail para me liberar. Então, assim, acontece devido às fraudes. E aí a gente precisa, então, dentro da empresa também levar em consideração que as fraudes não acontecem somente nas pessoas físicas, acontecem com as pessoas jurídicas também. Então, o que a gente precisa? Sempre quando vai pagar, sempre quando vai olhar um pagamento, e também não só pagamento, que geralmente a gente pensa o seguinte, transparência no pagamento, tudo certo. Não. Também podemos ter problemas na hora de receber. Uma situação bem típica que eu acabei vivendo, né? Em uma época, eu trabalhei no Banco do Brasil, e lá nós tínhamos... era uma parte de análise de fraudes, né, financeiras, que acontecia roubo de cartão, transferência pela internet, enfim. E a gente via muito isso. O quê? A empresa, alguém roubava de uma conta e ficava colocando vários pouquinhos de dinheiro nas demais contas de outras empresas, para a gente não conseguir não ter essa rastreabilidade. Então, o que acontece? Chegou na minha conta da empresa um valor que eu desconheço, não sei de onde venho, eu tenho que buscar saber de onde que vem aquele valor. Por quê? Porque eu posso estar sendo vítima, alguém está colocando dinheiro na minha conta e assim como coloca, a pessoa tira. E se ela tirou uma vez, ela pode tirar muito mais. Então, eu tenho que saber a procedência também do que eu recebo, das minhas receitas. A nossa tendência é pensar que é só o pagamento, mas não, a gente precisa também olhar as entradas, né? Outro fato dentro da administração financeira é que a gente sempre vai buscar otimizar a aplicação dos recursos. Então, assim, eu tenho valor sobrando dentro da empresa, deixo parado na conta corrente? Ou eu vou, sei lá, investir em alguma coisa, gente, vamos imaginar assim, vamos imaginar que a poupança remunere uma maravilha, né? Se o dinheiro está parado ali, eu não vou precisar dele, se eu tenho capital, não vou precisar dele agora, então por que eu não vou otimizar essa aplicação? Mas é pouco. Entre o pouco, a gente chega a um grande grupo, a um grande momento que a gente consegue segurar mais financeiramente. Então, cabe para nós, como administradores financeiros, olhar os relatórios da empresa e identificar onde está sobrando, onde está faltando dinheiro, o que eu posso fazer, essa negociação de dias, tudo fica a critério da administração financeira. Outra coisa, implantar controles e fiscalizar as origens das receitas e despesas, que a gente comentou lá em cima, né? Como que se a empresa pode já ter, tá? Na verdade, a empresa pode ter esse controle e ela dizer para você, olha, você só vai receber se for via sistema, a gente não vai pagar boleto sem nota fiscal ou duplicata, ela pode ter uma política. Agora, se ela não tem, nós, como administradores financeiros, também precisamos entender que é necessário construir essa política. Por quê? Para a gente evitar estar exposto a fraudes, a efetuar e receber coisas que não são nossas e a emitir um parecer de um relatório que não é verídico. Então, eu preciso implantar esse controle. Mas o balanço patrimonial, que é onde aparece todos os bens, os clientes, os estoques, é feito pelo João. Quem é o João? O João diz lá que é um contador. Gente, aonde que essa pessoa vem? Esse escritório é credenciado, essa pessoa é credenciada, porque como que eu vou tomar a decisão
Pensem nós médicos, os médicos hoje com essa situação do Covid-19. Eu, como contadora, chego para eles e digo assim, olha, eu acho que essa pessoa aí vai ficar bem estudar de pirona para ela. Gente, é totalmente... Aí vai lá o médico confiar na minha palavra? Claro que não. Eu não sou especialista nisso. Eu não sei o que eu estou falando. Então, a gente precisa saber da onde que está vindo também essas informações. Porque muitas vezes no financeiro, o que a gente faz? A gente cuida de receitas e despesas. Paga, faz relatórios. E aí, quando vem relatório contábil, a gente toma aquilo como uma verdade. E ele realmente é aquilo mesmo? É essa verdade toda? Foi essa operação que eu, como administrador financeiro, fiz durante aquele mês? Então, por isso a importância de se conhecer esses relatórios para que a gente possa emitir um parecer correto. E aí também, né, pessoal, evidenciar a alternativa e processos de vantagens financeiras, que daí a gente pode contar aí com essa parte, por exemplo, de tirar o dinheiro de uma conta, colocar em outra, tem um dinheiro sobrando, nós vamos aplicar, enfim, vamos fazer uma política de crédito mais fácil, vamos parcelar menos, vamos parcelar mais. Então, essas evidências são todas dadas um parecer ou um apoio da administração financeira. E aí, para a gente fechar aqui, então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter um controle financeiro, eu preciso ter dentro desse controle financeiro eu tenho informações, e com essas informações eu tomo decisões. Não dá para inverter, tomar uma decisão, se eu tomar uma decisão sem informação e sem controle, né, então a gente pode aí ter a margem de erro de 100%. Né? Então, primeiro controlo, junto essas informações e aí tomo minha decisão. Até o momento, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa a respeito do nosso material até agora? Senhora, tá bem tranquilo o material, tá bom. Não achei difícil, tá bem bom mesmo. Bom. Seguindo então, pessoal, áreas de atuação de finanças, né? Agora aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos conhecer aonde que atua, então, finanças. Logo no começo a gente começa falando sobre administração financeira dentro das empresas. Então a gente foca muito assim, o administrador da empresa, Agora, se eu falar em administração financeira, é só este foco que tem? Então agora a gente vai ver. Primeira coisa, uma das fontes, uma das atividades, uma das atuações da administração financeira é fazer análises. Como comentei para vocês, essas análises vão ser feitas em cima de quê? De um balanço patrimonial. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas a gente vai sim falar sobre o balanço patrimonial, vamos falar sobre demonstração de resultado, só não vamos, nós não vamos fazê-los, assim, nós vamos só interpretar, vamos entender de onde que vem, tá? Fluxo de caixa, sim, a gente vai trabalhar um pouco, né? Então, essas análises financeiras são encontradas dentro desses relatórios. O que a gente faz um pouquinho dessas análises financeiras? A gente verifica se houve aumento ou redução de caixa, se nós aumentamos ou reduzimos empréstimos, se a empresa tem capacidade ou não de pagamento, se a taxa interna, a taxa de retorno de algum investimento que ela fez é positiva. Então, são várias análises que a gente pode utilizar. E aí a informação deve munir os tomadores de decisão para tomar, então, tomar uma decisão estratégica, verificando aí se essa empresa tem capacidade de produção, esse rumo que ela está seguindo está certo. Eu posso, até mesmo, pessoal, assim, eu posso realizar pensando como instituição financeira, eu posso emprestar dinheiro a essa empresa? Então, como analista financeiro, dentro da área de finanças, a gente consegue olhando os relatórios da empresa, com confiabilidade, é claro, feito pelos profissionais que são aptos a isso, a gente consegue, então, tomar uma decisão, né, para ver até mesmo se eu vou emprestar ou não vou emprestar dinheiro para essa pessoa. É mais ou menos o que a gente passa como pessoa física. Você precisa de um empréstimo, você chega no banco, o que é feito primeiro? É olhado o seu comprovante de renda,
muitas vezes comprovante de residência, se tu já tem alguma coisa, se já fez alguma outra compra, enfim, é analisado em cima das suas informações. A mesma coisa a gente faz com a empresa. A gente olha tudo que ela tem, todos os bens, se tem condições ou não, para ver se vai financiar. Então, aí é uma das atuações da área de finanças. Depois é mais ou menos o que a gente já comentou um pouco atrás, que são as finanças corporativas, que são aonde a gente vai tomar a decisão dos negócios, junto com os relatórios e informações que nós temos. Essas finanças corporativas, elas estão atuando praticamente dentro das empresas. E se a gente pensar, sempre vai existir em qualquer negócio ou segmento da economia essas finanças. Então, dizem respeito às formas de que as empresas têm para criar valor através do uso de recursos financeiros. Então, investimentos, os financiamentos, que tem diferença, né? A gente vai depois falar um pouquinho. Benefícios, dividendos, que nada mais é como se você distribuísse um pedacinho da empresa para os seus sócios, né? Então, assim, qual é o principal objetivo nas finanças corporativas? É sempre reduzir riscos e fazer com que a empresa tenha seu valor maximizado. Sempre que ela tenha ganhos. Ou, se ela está tendo um prejuízo, que ela tenha um menor prejuízo. Né? A gente precisa levar em consideração que nem sempre uma empresa ela está falida porque naquele período ela apresentou prejuízo. A gente vai falar isso nas aulas que a gente falar sobre balanço, né? Então, eu preciso entender que ela pode ter prejuízo apresentado num relatório, mas ela não está quebrada. Foi só aquele período que deu algum problema, mas ela ainda tem até dinheiro no caixa. Então, a ideia é que sempre dentro da área de finanças, a gente encontre uma forma de agregar valor para essa empresa. Depois a gente tem, pessoal, os investimentos, né? Que são recursos depositados de uma forma temporária ou permanente no negócio, né? Que sempre deve levar em conta os riscos e retornos potenciais ligados ao investimento em um ativo financeiro. Vamos imaginar o seguinte, para ficar mais claro o que seriam investimentos. Nós precisamos, para otimizar as nossas vendas, que o comercial tenha veículos, carros leves, que sejam mais potentes, porque os nossos clientes estão todos na Serra Gaúcha, né? Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, mas vale a pena investir? Ou quem sabe a gente manda ele de Fusca? Gente, precisamos pensar o seguinte, talvez seja necessário ele ir num carro menos potente, um Fusca, sem problema nenhum, porém, se eu quero mais agilidade e eu quero buscar mais clientes, daqui a pouco ter um carro com uma potência maior vai ser melhor. Aí imaginamos o seguinte, nós compramos lá 10 carros. Esses 10 carros que nós compramos, eles são do ano lá de 2020, são mais potentes, motor lá, sei lá, 2.4, 2.5, não sei, não entendo muito de veículo, mas enfim, são mais potentes. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a parcela de pagamento, se eu comprei, imaginando, levando para o pressuposto que eu tenha comprado a prazo, eu vou ter o gasto com com combustível, com o óleo, enfim, esse veículo vai gastar mais. Então, o que eu preciso analisar? Qual é o risco que eu tenho de investir nesse momento? O risco que eu tenho de investir nesse momento é talvez eu não ter o retorno que eu estou esperando. Ou seja, os meus funcionários chegarem lá para vender, efetuarem todas as vendas de uma forma mais rápida, ou seja, porque o veículo anda mais rápido, mas eles não conseguirem captar novos clientes. Então, esse é o risco. Agora, eu posso ter um retorno potencial. Eu posso, daqui a pouco, os meus colaboradores chegam lá, vendem, e eles conseguem captar, aí eu inverso, vários clientes. Esse seria o nosso retorno potencial. Então, assim, eu investi algo para ter um retorno. Ninguém vai investir para simplesmente perder dinheiro. Não, a gente investe realmente para ter um retorno. Só que, como administrador financeiro, todo e qualquer investimento sempre vai ter um risco. Então, qual vai ser meu risco? O risco que eu tenho hoje nessa operação é talvez eu não conseguir captar novos clientes.
né? Claro que tudo isso é analisado, a gente vai ter que sentar com o comercial, vai ter que verificar se realmente é uma região que tem ainda expansão de mercado, enfim. Mas assim, sempre que eu for investir, sempre eu vou ter um risco e sempre vou ter um retorno. Então eu preciso analisar o que é melhor para a empresa nesse momento. É melhor eu comprar o carro? É melhor eu guardar o dinheiro? O que é melhor eu fazer? Né? Então isso é uma análise financeira. Depois, pessoal, a gente vai ter os financiamentos. Imaginamos o seguinte: nós temos precisamos fazer um empréstimo, né? Chegamos num momento em que a gente não conseguiu, estamos no momento da pandemia, somos uma empresa de móveis, que agora provavelmente caiu muito já esse setor, e nós precisamos fazer um financiamento para efetuar o pagamento das nossas despesas básicas. O que nós vamos fazer? Bom, diante disso, eu preciso, a primeira coisa, saber curto ou longo prazo. Sempre quando eu for pedir for financiar algo, a curto ou longo prazo, vai acontecer duas coisas. No curto, eu vou ter um pouquinho menos de juro, os juros vão ser menores, né? Isso é fato, quanto menos tempo, menos juros. E quanto mais tempo, mais juros. Só que eu preciso levar em consideração a minha capacidade de pagamento. Então, assim, é preciso avaliar se há um equilíbrio entre juros e formas de pagamento. Não adianta eu pegar um empréstimo para, neste momento, resolver a curto prazo para 7 dias. E em 7 dias eu não conseguir cobrir. E aí eu vou precisar de um novo empréstimo, eu vou pagar um novo juro. Então eu preciso analisar. Tenho condições de pagar? Até quanto? Posso pagar até R$2.000. Beleza, é só até R$2.000. Posso pagar até R$500. É só R$500. Então, independente... mas aí a longo prazo, como administrador financeiro, olha quanto tu fez a empresa pagar de juros. Gente, é momentos. É um momento diferente. Se ela não tem condições de pagar agora a curto prazo, a gente vai precisar do longo prazo. O que é o curto prazo? Se a gente for falar em contabilidade, para ficar um pouco mais claro, até 12 meses aí seria um curto prazo. E acima disso, um longo prazo, aí passando aí de umas 13 parcelas, né? Então, tudo isso depende da capacidade da empresa. Então, eu preciso analisar para não acabar fazendo um empréstimo para cobrir outro empréstimo. E aí depois a gente também tem uma área também que é de atuação de finanças, que é a parte de instituições financeiras, que é onde a gente vai falar aí de bancos, de financeiras, pensem lá no Santander, no Bradesco, enfim, que as empresas estão, né, ligadas, sempre. Então, é difícil, olha, eu acho que nem existe, porque se eu tenho um funcionário, tá, praticamente eu preciso fazer recolhimento de fundo de garantia. Então, logo, eu já tenho um elo aí com a Caixa Federal. Né? Então, assim, é quase impossível as empresas não terem essa ligação com as instituições financeiras. São eles que, claro que hoje, isso já não é tão forte, mas alguns anos atrás, as instituições financeiras, elas detinham um grande poder de análise de crédito. Então, se a empresa tinha um crédito bom, uma instituição financeira, beleza, ela tinha crédito. Hoje a gente já não vê isso como um fator tão relevante, porque a gente sabe que os bancos, né, eles têm já está facilidade de crédito, então eles distribuem praticamente cartão de crédito, assim como eles distribuem crédito para todas as empresas, porque eles precisam captar clientes. Claro que existe uma análise, sim, mas ela não é uma análise como era há uns 20 anos ou 10 anos atrás, que era algo mais sólido. Né? Não, a Vanusa tem condições de pagar, eu vou emprestar. Não, ela não tem, eu não vou emprestar. Hoje não. Hoje a Vanusa tem mais ou menos e o banco está emprestando. Né? Então, também é outra área de atuação da área de finanças. E aí eu coloquei aqui também, pessoal, finanças internacionais, que nada mais é tudo que a gente for nos referir, for fazer uma referência, né, a algo do exterior. Por exemplo, tem uma empresa que ela é brasileira, mas ela atua em algum outro país, né, americano, enfim, América, Europa, enfim. Posso sim
ter que fazer transações com essa empresa, por exemplo, na compra e venda de dólar. Ou, por exemplo, eu comprar matéria-prima dessa outra empresa que está fora do país. Então, também acaba atuando aí em finanças internacionais, trabalhando com câmbio, que seria uma compra e venda de uma moeda. Também pode, daqui a pouco, passar pelas corretoras, né, que estão trabalhando na bolsa fora daqui. Então, pode acontecer, sim, e é uma atividade, hoje, com o mundo globalizado, bem utilizada pelas multinacionais. Né? Dúvidas até o momento? Eu vou deixar mais um. Esse material, pessoal, vai ficar para vocês. Vai ficar lá dentro da nossa aula 1 no Saga, tá? Depois vocês podem fazer a consulta. Também tem um material lá que é referente ao que nós estamos falando, né? Que está em PDF. Vou pedir que vocês leiam e façam os exercícios. Tá? Cada exercício vai contar uma nota aí para a nossa G1, depois para a nossa G2. Então, eu peço que vocês deem uma olhada lá, resolvam os exercícios. Todas as perguntas, elas estão relacionadas ao que a gente está vendo agora. E se tiverem alguma dúvida, ou enfim, né, não deixem de me contatar. Depois eu vou passar meu e-mail para vocês, se a Cândida não passou ainda. Mas aí vocês podem falar comigo por e-mail, enfim, sem problema nenhum. Tá? Então, assim, nós temos aí mais 10 minutinhos, mas só vamos entender um pouquinho algumas coisas importantes sobre atribuições do administrador financeiro, que seríamos nós, né? Olha que interessante. Controle, informações que é análise e planejamento e decisões. Então, assim, entre as diversas atividades, cabe também, né, uma das funções, coordenar e avaliar as atividades e a condição financeira da empresa, e aí voltamos lá aos relatórios, né, analisar a capacidade que essa empresa tem de produção. Por que eu tenho que analisar a capacidade de produção? Porque se eu quero investir ou parar, né, chegamos no momento de pandemia, não estamos vendendo. O que é mais fácil? Vamos seguir colocando isso no estoque e mantendo os colaboradores, ou a gente vai dar umas férias coletivas e parar essa empresa? Qual é o custo disso? Financeiramente, né? Então, eu preciso ver, olha, se eu não tenho clientes, não tenho contratos, por que produzir? Não é melhor eu parar e dar férias? Muitas empresas foram por essa linha, né? Preciso tomar decisões estratégicas, sempre buscando alavancar as operações, eu sempre ganhar mais, bem isso, sempre ganhar mais dinheiro. O que o administrador financeiro tem que pensar é o seguinte, olha, preciso alavancar os negócios da empresa, eu preciso fazer com que ela ganhe mais dinheiro. Né? Verificar sempre, verificar as contas de resultado. Gente, desculpa. Verificar as contas de resultado, então, das nossas... Sobe aqui. Um momento. O nosso fluxo de caixa, sempre analisando o que entra mais para a empresa. É venda de quê? De qual produto? Claro que não vai caber para nós fazermos esses lançamentos como financeiro, mas a gente tem como enxergar isso. Tem o produto A, B ou C, que dá mais retorno, né? Sempre buscar projetos para crescer o fluxo de caixa, sempre pensar em retorno mais quando eu não tenho um retorno positivo, o menor retorno negativo possível para essa empresa, né? E aí a gente precisa sempre pensar 3 questões fundamentais dentro da organização. Então, a primeira, como gerenciar as atividades financeiras diariamente? Essa é a primeira, uma das questões que o administrador financeiro tem que pensar. Como que eu vou gerenciar as atividades financeiras diariamente? Eu preciso sempre ter a seguinte resposta, obter maiores lucros com menores custos. Ou seja, fazer mais com menos, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é mais ou menos assim que a gente vive no mercado hoje. Eu preciso apresentar mais e gastar menos sem perder a qualidade para não perder o cliente.
Então, a gente precisa se reinventar. E aí, o administrador financeiro entra na criatividade e na inovação também. Ah, isso aí é coisa lá da inovação, eu esqueci vir. Não, também é da administração. Né? Segunda questão, como eu vou obter recursos para investimentos? Eu preciso chegar no momento em que alguém já deve ter visto falar, quando eu estava navegando em águas tranquilas, que eu ganhava bem, eu não guardei dinheiro, agora eu me ferrei. Mas a gente escuta isso. E na empresa não é diferente. Se nós estamos navegando em águas tranquilas, por que a gente não vai obter recursos para fazer um investimento? Que estratégia eu vou usar? Vamos, agora que esse período de pandemia, a gente vai vender álcool. Vamos imaginar que a gente é uma empresa de cosméticos, a gente vendeu álcool e vendeu os nossos cosméticos também. Vamos imaginar que a gente não teve queda. Então, assim, esse dinheiro que entrou, eu preciso sair torrando? Ou daqui a pouco eu posso utilizá-lo para investir, para ampliar minha fábrica, para aplicar em ações, não sei. Enfim, o que eu posso fazer para obter um pouco mais de recurso? E aí, assim, quais investimentos fazer para o desenvolvimento da empresa? O que eu posso fazer para essa empresa crescer? Eu, quanto administradora financeira, olho para os relatórios e percebo que as vendas vêm caindo dia após dia. O que está fazendo essas vendas cair? É porque o pessoal está só vendendo a prazo, não está só vendendo à vista, não vende mais a prazo. Por que não estou vendendo a prazo? Talvez eu tenha que negociar. Talvez eu precise chegar no momento de parar uma linha de produção. Mas o produto C só sai 10%, eu fico com 90%. Então, por que você ainda está com o produto C? Não é momento de segurar um pouco? Ou, quem sabe, a gente faz o produto C a cada 2 meses, a cada 3 meses. O que a gente vai fazer para conseguir captar esse dinheiro e depois investir? E aí, falando um pouquinho, que a gente já tinha falado nos slides anteriores, mas assim, investir é uma decisão de aplicação de recursos financeiros. Eu só quero trabalhar com vocês agora nesse momento para falar um pouquinho de ativos circulantes e não circulantes. Depois a gente, claro, vai falar de balanço, enfim. Mas assim, esse ativo circulante é quando a gente está falando de dinheiro em aplicações que a gente consegue resgatar dentro de um ano. A gente está falando de estoques. Então, vamos investir no quê? Vou investir em estoques. Então, eu estou comprando um ativo circulante. Agora sim, vamos investir em máquinas para produção. Então, nós estamos falando num ativo não circulante. Ou seja, um ativo que vai ficar dentro da empresa imobilizado, parado, mas ele tem a função, eu não consigo vendê-lo de uma forma muito rápida, mas ele tem a função de desenvolver, de fazer mais produção, mais produtos, e aí a gente alavancar mais a empresa, né? Eu vou passar aqui, que é essa fala aqui da parte dos investimentos, ela está abrindo o que é cada ativo, então eu vou deixar para vocês darem uma olhada, verificar direitinho, olhar cada um dessas, entrar um pouquinho mais no assunto, né? Depois, pessoal, captação na parte de financiamentos, então, captação de recursos diversos para o financiamento dos ativos correntes e não correntes. Então, assim, às vezes a empresa não tem condições, não tem dinheiro sobrando, mas ela precisa fazer um investimento, ela tem essa necessidade. Não porque ela simplesmente, não, ela tem essa necessidade porque ela precisa se desenvolver, porque senão ela perdeu o mercado. Pensem lá, quando alguns, né, não vão lembrar, outros já sim, né, quando nós tínhamos a máquina fotográfica da Kodak. Gente, a Kodak fazia sucesso. E hoje o que é? Hoje a gente tem a digital. Então, se eles não se reinventarem, ficaram. Hoje tem, né, eles têm máquinas, tem digital. Mas antes você revelava o filme Kodak. Era o filme, né? E hoje, provavelmente, eles precisaram investir em tecnologia para transformar essa linha de produção deles, que era o filme da Kodak, que hoje a gente raramente usa, né? Porque virou tudo digital. Aqui também vai falar um pouquinho sobre a parte de financiamentos, eu vou deixar para vocês também, né? E depois, pessoal, assim, o administrador deve se preocupar com mais algumas questões. Orçamento de capital, processo de planejamento
e gestão dos investimentos de uma empresa a longo prazo. Ou seja, não é só aqui e o agora. Essas máquinas que nós temos aqui, elas estão todas obsoletas, ou seja, passaram a validade, elas estão arcaicas, elas demoram muito, elas criam peças de forma errada. O que eu preciso pensar num orçamento para esse capital, para que eu possa expandir porque eu possa trocar essas máquinas e então expandir minha produção. Outra coisa, estrutura de capital. É uma combinação de capital de terceiros e próprios. O que é isso? Capital de terceiros é todo aquele dinheiro que eu utilizo que não é meu. Por exemplo, empréstimos bancários. Não é nosso, é capital de terceiros. Agora, tem os recursos que são próprios da empresa. Então, eu preciso não só utilizar, sempre viver dependendo do capital de financiamentos e tudo fora da empresa. Não, eu preciso ter uma reserva dentro da empresa. E aí, por fim, o nosso capital de giro, que é o quê? O capital de giro é o que eu tenho a receber versus o que eu tenho a pagar. Ou seja, os meus ativos, que são todos os meus bens, meus direitos de receber, e os meus passivos, né? Que são os circulantes, né? Que são as coisas que eu devo, né, para alguém. Então, sempre para administrar o capital de giro, claro que às vezes ele vai estar negativo, sim, vai, mas por isso diz, administração do capital de giro. Se eu sei por que ele está negativo e quando eu vou resolver o problema, ou se tem uma solução para o problema, beleza. O que não dá é para mim ter sempre ou um capital de giro positivo ou negativo e não saber aonde vai o dinheiro. Então eu preciso administrar para sobrar, ou se caso venha faltar, enfim, como que eu vou fazer para administrar para que eu venha ficar dentro do positivo. E aí, pessoal, um resumo só das funções do administrador financeiro. Então, vai tomar decisões de investimento, vai administrar, vai fazer a parte de administração de contas, que daí é, como eu falei para vocês, entradas, saídas, enfim. Declarações financeiras, né? Posso ou não investir, esse fluxo de caixa, todas as entradas, essas saídas estão corretas. Vamos elaborar um orçamento. Por que o administrador financeiro consegue elaborar um orçamento? Ora, porque ele sabe para quantas pessoas tu vendeu, porque chega para ti as notas, nós estamos falando de entradas, quanto que tu vendeu, quando que tu vai receber, quantos clientes eu tenho inadimplentes, qual é o grau de inadimplência, né? A gente não pode considerar que 100% do que eu pago, do que eu vendo, eu recebo. Nem sempre, né, pessoal? A gente tem a inadimplência. Então, tudo isso é função do administrador. E aí, por fim, o processo para se tomar uma decisão financeira. Primeira coisa que eu preciso é reconhecer a necessidade de uma decisão, é verificar quais as alternativas que eu tenho. Aí eu gerei as alternativas. Eu tenho a necessidade de ampliar a fábrica. Beleza. Vou gerar alternativas. O que eu posso fazer? Eu posso terceirizar, eu posso comprar máquina, eu posso financiar, eu posso usar o dinheiro que está sobrando ali no investimento. Depois eu vou analisar o que é melhor para a empresa, o que é mais rentável para a empresa, o que ela vai perder menos. Vou escolher entre as alternativas, implementar, e aí depois, né, pessoal, a gente vai ter o feedback, né? Funcionou, não funcionou, o que tem que melhorar, enfim. Então, o processo para tomar uma decisão financeira está baseado aí nesses 6 tópicos, tá? E aí, por fim, para a gente encerrar, que já estamos passamos 1 minuto. Tomada de decisão, né? Por oportunidades, então, aquelas que estou tomando a decisão porque é algo que vai beneficiar a empresa. Então, maneiras de aprimorar o desempenho operacional da instituição para beneficiar clientes. Ou seja, é uma oportunidade que eu tenho de crescer a empresa. Mas também a tomada de decisão por ameaças, que é aquela em que eu tenho uma situação adversa, né? Por exemplo, hoje, Covid-19, dentro de algumas empresas que trabalham aí no setor de móveis, de roupas, de calçados, né? Então, assim, preciso tomar uma decisão. Que decisão? Estou sendo ameaçado que não vou vender, vai baixar a minha venda em 30%. O que eu faço? Tem empresas que se reinventaram, estão vendendo para a internet, tem outras que fizeram, você liga até pelo WhatsApp. Então, que decisão eu vou precisar tomar? Essa decisão baseada em ameaça. Depois,
tomada de decisão programada, aquela que está na nossa rotina, que é automática, que eu sei que eu tenho que fazer, são ações que todo final de ano eu preciso ver quais são os objetivos da empresa, traçar todo o processo, então isso é programado. E a decisão não programada, ou seja, estou na fábrica hoje e cai um temporal, quebrou, desceu todo o teto e molhou 2 máquinas. Eu vou precisar tomar uma decisão não programada. Vou ter que fazer alguma coisa. Então, essas são alguns tipos de decisões que, na área financeira, a gente precisa encarar. Né? Então, tem momentos que a gente vai estar navegando na água tranquila, que é a oportunidade, a decisão programada, mas vai ter momentos, sim, de ameaça e decisões não programadas.